Bom, boa noite a todos. Mais uma terça-feira. Hoje é o encontro 3, é o terceiro encontro dessa primeira parte dessa série, Siga o Mestre. Hoje nós vamos falar do capítulo 12. No capítulo 11, nós tratamos bastante coisa, falamos sobre a ressurreição de Lázaro, como ela impacta, né? O capítulo 11 praticamente inteiro tratou sobre esse evento, como Jesus agiu em meio ao tempo, às aflições das irmãs, né? E o fato de Jesus estar realizando mais esse sinal, que como nós vimos no estudo passado, era um sinal que apontava especificamente para o Messias, que ele traria vida aos mortos, não é? Então ele realiza o que nós chamamos de o último sinal que João relata. João relata apenas 7 sinais. Nós falamos praticamente os 7 aqui, e esse daqui foi o último. E o capítulo 12 é a continuação. Logicamente que nós vamos reparar já nos primeiros versículos que o autor ele deu uma continuidade de tempo, ou seja, não foi no mesmo dia do evento da ressurreição de Lázaro, mas foi bem próximo devido ao episódio que nós vamos ler aqui, tá bom? Como esse capítulo ele tem muitas informações, ele tem muitos tópicos que a gente precisa comentar, eu dividi ele em 4 partes. Tá? Nós vamos falar das 4 partes hoje, se Deus quiser. A primeira parte nós vamos ler agora, que é o capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. A segunda parte vai ser do versículo 12 ao 19. A terceira, do 20 ao 36. E a quarta parte, do 37 ao 50. Por que, que a gente divide? Porque apesar de fazer parte do mesmo ato, aqui do mesmo assunto, são assuntos específicos e são lições importantes que Jesus está ensinando ensinando os seus discípulos nessa jornada, nesse caminho. Então vamos começar a nossa leitura. Abra aí a sua Bíblia, o aplicativo. Vamos ler todos juntos. Amém, gente? Vamos lá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um vaso. Na minha versão está uma litra, mas aqui também é um vaso ou um pote de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância desse perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aqui o denário é aquela moedinha que valia um dia de trabalho. Então, esse perfume era equivalente a 300 dias de trabalho, ou vamos colocar aí um ano de trabalho, se a pessoa folgasse os fins de semana aí, né? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber de que Jesus estava ali, veio, não apenas para não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, essa é a primeira parte. Vamos ler até aqui e vamos comentar. Então, Jesus ressuscitou Lázaro no capítulo 11.
Show de bola. Passando-se alguns dias, resolveram fazer um jantar para Jesus em Betânia. Aqui fala que faltava 6 dias para a Páscoa. Essa, de fato, seria a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Então, o caso da Páscoa seria a ocasião da sua morte. Então, essa é a última Páscoa que Jesus passa com seus discípulos e falta 6 dias para que isso aconteça. Então, a partir de agora, do capítulo 12, até a crucificação de Jesus, a distância de tempo é muito curta. Né? Os eventos agora são, sim, tipo de um dia para o outro, ou de algumas horas de um acontecimento para o outro, porque de fato está se aproximando o tempo de Jesus. Jesus está prestes a ir para a cruz. Então aqui faltava 6 dias para a Páscoa. Nós não sabemos a distância de tempo entre a ressurreição de Lázaro a esse evento. A gente só sabe que lá no capítulo 11 fala que era próximo à Páscoa e aqui está dizendo que faltava 6 dias. Mas o que importa aqui é que resolveram fazer um banquete para Jesus. Se nós formos para os outros evangelhos, não sei se sua Bíblia está marcada aí, esse texto ele está registrado em algumas outras passagens nos outros evangelhos, tanto em Mateus como em Marcos. Lá vai dizer que era na casa de um camarada chamado Simão o leproso. Então, esse jantar pode ter acontecido por dois eventos. Ou Simão estava muito agradecido por Jesus ter curado as suas lepras e resolveu fazer um jantar na sua casa. E nesse jantar, por ocasião, sabendo que Jesus está presente, Lázaro e as suas irmãs também foram lá. Ou foi na casa, ou foi por ocasião da ressurreição de Lázaro, que foi um grande evento. Como a gente viu na leitura dos versículos finais aqui dessa primeira parte, a multidão ficou alvoroçada de saber que Jesus havia ressuscitado o morto depois de 4 dias. Então, é um evento formidável. As pessoas estavam loucas para ver Jesus. De fato, o evento messiânico para muitos já estava fazendo sentido. Eles queriam, de fato, ver o Messias. Então, qualquer movimento de Jesus a partir de agora era questão de multidões. Lógico que antes Jesus já era cercado por multidões, mas só que agora a multidão é num contexto mais geral. Não é só os seguidores, mas agora é a multidão no sentido geral, tanto os samaritanos, quanto gregos, quanto as pessoas de outros lugares. Inclusive, a gente vai ver mais para frente que os gregos foram procurar Jesus, porque de fato estava acontecendo algo sobrenatural. Finalmente, eles conseguiram ver isso, né? Vamos cá entre nós, né? Que o cara curou um cego de nascença, um aleijado. Então, teve que esperar o último sinal ser registrado, ser feito, para que o povo começasse a entender que, de fato, a ocasião do Messias já estava acontecendo. Então, eles foram para esse jantar. Jesus estava nesse jantar. E nesse jantar estava Lázaro e as suas 2 irmãs. Como sempre, Marta, lembra que eu falei para vocês que essa Marta e Maria é aquela também que está relacionada aos outros evangelhos, que é aquela que estava fazendo os deveres da casa, enquanto a sua irmã Maria estava aos pés de Jesus, recebendo o que Jesus disse, a porção melhor, não é? Que era estar aos pés de Jesus. E elas foram até Jesus nesse jantar. Chegando lá, Lázaro e Maria estavam perto de Jesus, ouvindo Jesus, enquanto Marta estava, como sempre, no serviço, ajudando a servir as mesas. E nesse evento, de repente, Maria pega o que as versões mais tradicionais falam de vaso de alabastro. Não sei se está assim na sua versão. Esse alabastro era um vaso feito com um material muito precioso. Era como se fosse uma pedra preciosa esculpida para se colocar esse produto dentro. E era um vaso de alabastro e tinha dentro uma fragrância de nardo puro. E os estudiosos dizem que esse nardo puro, essa essência, esse perfume que estava nesse prato, ele veio inclusive da Índia. Então ele era muito caro, porque ele era exportado da Índia e ele foi trazido para um evento específico. Esse perfume, inclusive, era usado como um dote de casamento. Os noivos davam esse tipo de perfume para suas noivas.
como também esse tipo de perfume era usado também em sepultamento, em velório. Isso nos mostra aqui, por exemplo, que Marta, Maria e Lázaro eram pessoas que tinham porte, tinham condições financeiras. E há quem diga que Maria havia encomendado esse nardo puro para o sepultamento do seu irmão. Olha só que interessante. Já que Lázaro havia morrido, ela comprou essa fragrância que veio exportada de fora, logicamente já estava naquela região, então ela comprou esse perfume para a ocasião do seu irmão ter morrido. Então ela ia fazer o trabalho ali de passar as especiarias no seu irmão e tal, porque era uma tradição judaica da época preparar o corpo para o sepultamento com perfumes e faixas, enfim, era para isso. Um, e é interessante isso. Então, de repente, no meio desse jantar, Maria pega esse frasco e um detalhe: esse frasco, gente, ele vinha selado. Não sei se vocês já viram no, não sei se já aconteceram com vocês, mas eu, quando eu era mais novo, quando eu ia tomar uma injeção no hospital, não sei se vocês repararam isso, a enfermeira ela tipo quebra a ponta do frasquinho ela quebra a ponta do frasquinho do medicamento para sugar o medicamento e aquele vaso, aquele frasquinho já não serve mais. Não sei se vocês já repararam isso, eles fazem isso com medicamento, eles quebram a pontinha para extrair o remédio e aquele frasco já não serve mais. Então é como se fosse um frasquinho selado. Esse vaso de alabastro também ele era selado, só poderia usar uma vez. Então era um evento muito importante, ou num casamento, ou para um ente querido na parte do seu enterro. Então ela pega esse frasco e nos outros evangelhos, lá em Marcos, se eu não me engano, vai dizer que ela quebra esse frasco e joga na cabeça de Jesus. Aí você pode dizer, então tá em contradição? Não, não é que está em contradição. Nós já vamos entrar por que João faz questão de mencionar os pés. Mas o texto, se unirmos os três evangelhos, a gente vai ver que ela fez questão de usar o perfume em Jesus praticamente no corpo inteiro. Despejou na cabeça e esse perfume ele escorreu até chegar aos pés. É como se fosse um evangelho complementando o outro. E ela fez questão de fazer isso, e ter essa coisa que todo mundo ficou espantado. E como se não bastasse, ela usa os cabelos para secar os pés de Jesus. E aí é muito interessante, né? Porque vamos pegar o contexto aqui da época. Ela pega um frasco de um perfume que é equivalente a um ano de trabalho. Ela quebra esse frasco e usa para banhar Jesus. Lógico que, voltando, fazendo questão de repetir, que aqui João fala só dos pés. Mas para banhar Jesus, ela usa esse frasco e ela faz. E esse frasco é equivalente a um ano de trabalho. Era algo muito caro, muito valioso. Era tipo. Era muito importante, vamos dizer assim. Então, ela está no meio de uma multidão e ela parece que esse frasco muito importante, ela quebra e usa com Jesus. Jesus não é o seu noivo, não, ali naquele momento, mas depois nós sabemos que Jesus, ele é o noivo da igreja, amém? Ele não era o seu noivo ali naquele momento e ele não estava morto ali. Só que ela prepara o corpo de Jesus, ela joga aquele perfume. E não vamos esquecer que era um contexto judaico. Naquela época, as mulheres nem sequer mostravam seus cabelos a público. Não era tradição ficar mostrando os seus cabelos, não é? Para as pessoas. Mas só que naquele evento, onde tinha multidões de pessoas, Maria ousadamente tira os seus cabelos, solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Para uma mulher judia, soltar os cabelos em público era algo inusitado. Chegava a ser até escandaloso. No entanto, Maria não se preocupa com o que as pessoas estão pensando. Seu amor por Jesus leva ela a ultrapassar as convenções sociais. Olha só que interessante. A Maria ali nos dá uma lição maravilhosa.
Que ali, vamos cá entre nós, qualquer coisa que uma mulher fizesse ali, de qualquer maneira ela seria julgada. O fato dela não ajudar a sua irmã e ficar aos pés de Jesus foi motivo da própria Marta julgá-la na outra passagem. Então, se ela ficasse parada, ela seria julgada. Se ela tomasse a atitude que ela tomou, com certeza ela seria julgada. Só que ela nos mostra que no meio de um mundo em que qualquer posição, qualquer movimento que você fizer, você vai ser julgado, ela escolhe fazer o que de fato importa, que é entregar o seu melhor a Jesus. E não só isso. Quando ela toma a atitude de tirar os seus cabelos e secar aos pés de Jesus, ela está se colocando num tom de humildade e servidão ao mestre. João faz questão de mostrar aqui apenas a parte do pé, porque esse secar os pés, para o povo judeu, essa atitude de lavar os pés era se colocar em serviço, à disposição da pessoa em quem você enxuga os pés. Foi isso que Jesus, inclusive, fez com seus discípulos. Nós vamos ver isso no capítulo 13. Só que aqui ela está fazendo isso com o que ela tem de melhor. É como se ela quisesse mostrar para as pessoas que o que ela tem de melhor, ela entrega como forma de servidão ao mestre. Ela se submete ao mestre a ponto de não se importar com o julgamento das pessoas, com as opiniões alheias, porque o intuito dela é mostrar para Jesus que ela está disposta a tudo por ele. E o fato de João ter ainda dito que o cheiro pegou em toda a fragrância, né, como ele fala, se espalhou, ele também nos ensina que essas atitudes também espalham para quem vê. Quando nós tomamos a atitude de nos colocar aos pés de Jesus e entregar a Jesus o que nós temos de melhor, quando a gente pega a nossa melhor porção, e aqui a gente está falando de tudo, irmão. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando da vida. Que eu costumo dizer, eu repito muito isso, que o culto que a gente presta a Deus não é os dias em que nós vamos à igreja, mas é a nossa vida. Então, quando Maria toma a atitude de secar os pés de Jesus com seus cabelos, que naquela época era algo importantíssimo para a mulher os cabelos, tanto que naquela época, nas regiões próximas ali, as prostitutas raspavam o cabelo, elas ficavam carecas em sinal de desonra. Então, uma mulher que tinha os cabelos longos era honrável, era uma mulher honrada. Então, ela pega a sua honra, ela pega tudo que importa para ela, ela derrama o bem mais precioso, ela joga o perfume nos pés de Jesus e seca com seus cabelos. Então, Maria está nos mostrando a sua devoção e o seu amor por Jesus. E aí nos ensina a fazer o mesmo por Jesus. Porque quando o bonitão do Judas vai questionar Jesus, né? Porque o bonitão de Judas chega lá e fala, não é questionar, ele chega lá e fala, pô, Jesus, essa mulher acabou de desperdiçar 300 dias de trabalho. A gente poderia ter pegado esse dinheiro e ter dado aos pobres. A gente sabe que a intenção dele ali, na realidade, não era os pobres. E aí eu ouvi uma frase que tem muito a ver com Judas, né? Que diz assim, aqueles que são egoístas nunca vão enxergar os atos generosos dos outros. Aqueles que são egoístas, aqueles que não são de fato entregues, aqueles que pensam só em si mesmos e aquilo que de fato eles querem, eles nunca vão conseguir entender os atos generosos e as ações que as pessoas fazem para Deus. Ele não consegue. Então, por mais que você pega, por exemplo, aquela série The Chosen, mostra Judas ali saqueando, escondendo dinheiro, pensando que estava fazendo uma boa causa. Talvez aqui, tudo bem que ele foi registrado como um ladrão. João faz questão de dizer que ele roubava, desvio de caráter. Talvez a intenção dele aqui, talvez era tipo tentar fazer alguma coisa diferente, estava pegando esse dinheiro para tentar fazer alguma coisa diferente e tal. Só que ele estava preso no seu próprio engano. Porque a gente às vezes acha que sabe o que Deus quer. A gente interpreta às vezes a palavra de Deus com os nossos olhos.
Às vezes a gente enxerga a ótica do evangelho, as coisas de Deus, através dos nossos olhos. E quando a gente menos espera, ou quando a gente abre os nossos olhos, quando o Espírito Santo começa a nos revelar, a gente percebe que tudo não passou de egoísmo próprio. Então a gente às vezes justifica a nossa falta de ação com o próximo, porque eu não consigo ajudar, eu tenho que guardar um dinheiro, eu preciso pensar. Exatamente. Eu preciso pensar melhor, preciso guardar um dinheiro, eu queria ajudar. É sério, eu queria ajudar, mas ou a gente se ilude falando, não, eu estou guardando, eu estou me preparando, eu estou juntando, eu estou fazendo todos os movimentos, porque no futuro eu quero ajudar, no futuro eu quero ser disposto, no futuro eu quero estar totalmente livre das obrigações, por isso que eu guardo, por isso que eu me reservo. Só que na realidade a gente se ilude para a nossa própria vaidade. Porque uma pessoa egoísta, ela não consegue enxergar os atos de misericórdia e os atos de generosidade, tanto de Deus quanto do próximo. Exatamente, exatamente. Então, e aqui a gente percebe a distinção, né, de Maria para Judas. Maria pouco se importava o que as pessoas estavam pensando naquele momento. O único intuito dela, desde o primeiro encontro, quando ela quis ficar aos pés de Jesus, era doar-se da melhor maneira para Jesus. Interessante isso, né? Eu acho isso fantástico. Enquanto isso, Judas estava há 3 anos acompanhando Jesus, vendo os sinais, vendo os milagres, vendo Jesus fazendo grandes coisas. Ele estava lá na hora da ressurreição dos mortos, ele viu o cego de nascença enxergar. A palavra de Deus diz que ele estava, inclusive, na grande comissão. Lembra quando Jesus mandou 70 discípulos? Os 12 estavam no meio, 70 discípulos, e eles foram, operaram milagres, fizeram sinais em nome de Deus, e eles voltaram todos alegres porque expulsaram demônios no nome do Senhor, fizeram grandes coisas. Judas estava nesse meio, e às vezes a gente se ilude com isso, acha que é porque Deus nos usa, acha que é porque nós estamos no meio, acha que é porque nós... E a gente não percebe que às vezes nós não mudamos de verdade, nós continuamos as mesmas pessoas, nos enganando com o nosso próprio coração, que inclusive o profeta Jeremias diz que é muito enganoso. A gente se engana achando que está fazendo o que é de Deus, sendo na realidade estamos fazendo para beneficiar a nós mesmos. Isso é muito forte, gente. E aqui Judas, ele usa a desculpa de que esse dinheiro daria para alimentar os pobres. Mas, mano, Jesus está alimentando gente a rodo em volta dele, sem depender do dinheiro dos outros. Jesus está alimentando as pessoas e fazendo grandes coisas para as pessoas, sem depender do sacrifício e da entrega dos outros, porque ele é Deus, gente. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer, é forte. Deus não precisa da gente para fazer nada. Ele é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que ele conta conosco. Ele conta com a gente. Não que ele precise, porque ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de nenhum de nós. Mas ele conta com a gente. Ele escolheu contar com cada um de nós para fazer a sua obra. Mas ele não precisa da gente. E aí, Judas vê Jesus alimentar 5.000 pessoas na primeira multiplicação de peixes, 10.000 pessoas na segunda multiplicação de peixes, vê Jesus tirando as pessoas da escravidão, do pecado, curando, trazendo elas de volta, e a desculpa que ele dá para tentar justificar o seu escândalo do ato de Maria é dizer, ela poderia pegar esse dinheiro e doar aos pobres. E aí Jesus vira para ele e fala, você não entendeu nada, cara. Os pobres sempre vão existir e vocês vão ter a oportunidade de levar a glória de Deus por onde vocês passarem. Só que eu estou aqui. Se vocês não se entregarem primeiro a mim, como Maria se entregou, não adianta nem vocês saírem, vocês vão saírem à toa. Ou vocês se entregam primeiro, façam o primeiro que ela está fazendo e depois vá me glorificar nos pobres, ou não adianta nada. E é isso que está dizendo aqui. E ela faz algo maravilhoso, gente. E ela entrega o seu melhor e seca os cabelos com Jesus.
torre certo com seus cabelos, os pés de Jesus com seus cabelos. É forte. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Vamos fazer uma pausinha aí? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Aproveitando, dando os meus bem-vindos aí à cena. Tamo junto. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vi que a Admin estava online também, ela saiu, né? Acabou saindo, né? Desconectou, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês quiserem comentar, pelo amor de Deus, comentem, comentem. Não me deixem falar sozinho. Amém? 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 Gostaria de comentar alguma coisa, Ti? Falar alguma coisa? Certo? E nessa primeira parte, nós vemos ainda o evangelista João fazer também questão de mencionar que o que a... Pode falar, Stephanie, por favor. Por favor, pode O falar. Rick mandou uma pergunta. Ah, eu nem vi, perdão, Rick. Vamos ver aqui, peraí. Sim, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Ele não precisa de nós, mas ele escolheu contar conosco. Contar, Ricardo, ou seja, contar, por exemplo, com a sua ajuda, não necessariamente significa que eu precise dela. Tanto que, por exemplo, assim, se eu precisar da sua ajuda e você negar me ajudar, eu posso correr para outra pessoa. Você entende? Eu não faço da minha do meu, eu não faço do fato de eu contar com você a minha dependência de você. Esse precisar implica como se fosse uma dependência. Eu não dependo de você, eu conto com você, mas se você não fizer, eu levanto o outro. Eu escolho o outro, eu faço de outro o caminho para que o meu propósito se alcance. Entendeu? É mais ou menos isso daí. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Show de bola, show de bola. Ah, com certeza. Bem-vindo já já. Que bom ter você aqui, mano. Tá trabalhando bastante. Mas que bom que você pode estar aqui com a gente hoje. Deus te abençoe. Ah, dando sequência aqui, nessa primeira parte, que nós vamos dividir ela em parte, Jesus também, o evangelista João faz questão de dizer também que aquele ato de Maria, por mais que ela não percebesse, ou por mais que ela não entendeu o que ela estava fazendo, foi como se fosse um ato profético da preparação do corpo de Jesus para a morte. É como se ela estivesse preparando o corpo de Jesus. Lembra que eu falei que esse perfume ele era usado também para o sepultamento? Lembram disso? Então, era para Lázaro, certo? Amém? Era para Lázaro. Se ela tiver, se a teoria de que ela comprou isso para Lázaro for verdadeira, então o que ela, esse perfume era para Lázaro. Amém? Era para o corpo de Lázaro. Amém? Só que foi usado em Jesus, certo? Se de fato esse perfume foi comprado para Lázaro e agora está sendo usado em Jesus, também podemos supor que esse foi como se fosse um ato profético de que Cristo também substituiria a nossa morte. Já que ele levou sobre si as nossas dores e a morte, né? Ele venceu a morte em nosso lugar. Então, o ato do perfume ter sido usado em Jesus e não em Lázaro mostrou também que Jesus substituiu a morte de Lázaro futura. Pode falar, Tia. Eu fiquei com dúvida sobre isso que você falou, porque você falou que geralmente eles passavam antes de sepultar. O fato de Maria não ter usado em Lázaro também tem a ver com a fé dela, de que ela cria que talvez Jesus faria alguma coisa? Por que que ela guardou, né, o negócio? Boa pergunta. Teria várias questões que poderiam implicar ela de não ter feito. Quer um exemplo legal? Quando as mulheres, quando Jesus foi crucificado, as mulheres só foram no terceiro dia para preparar o corpo de Jesus. Lembra disso? Por que elas fizeram isso? Consequência de uma festa. Elas estavam preparando para o Shabá e logo na sequência foi a Páscoa. Então elas não puderam ir até Jesus no dia da sua crucificação. Só que
Elas precisavam fazer esse ato porque era um rito simbólico da época. Então, alguma coisa aconteceu que impediu as mulheres de fazerem com Jesus o que elas deveriam ter feito naquela hora. Então, elas foram depois. Lembra que elas estão indo no caminho e, de repente, elas encontram o próprio Jesus, a Maria Madalena, né? Encontra o próprio Jesus. Jesus fala, calma, estou vivo, é nós, não precisa. Aqui poderia ter acontecido alguma coisa também que impediu elas de ter feito naquele momento. Talvez o choque da dor, né? Talvez elas sabiam que precisavam preparar o seu irmão. Ou também pode ter sido pela fé. Só que pela fé, teria sido uma briga muito louca de fé dela, né? Porque tanto a Marta, ela não acreditava que Jesus iria ressuscitar o seu irmão naquele momento, né? Porque quando Jesus fala da ressurreição, ela já puxa lá para os fins dos tempos. Ela não puxa para a ressurreição daquele momento. Então, se de fato esse perfume foi comprado para Lázaro, prestem bem atenção, gente. Eu estou usando sempre aqui uma suposição, porque a Bíblia não deixa claro isso. Se de fato ela comprou para o sepultamento do seu irmão, algo aconteceu que ela não pôde preparar naquele momento. Ou acabou não sendo usado, outra pessoa usou, ou talvez Marta também, enfim, alguma coisa aconteceu que impossibilitou ela de fazer no momento. Não necessariamente, ó, presta bem atenção, a tradição pede para que fosse feito antes do enterro, né? Porém, há ocasiões que acontecem depois. Algum fato pode acontecer depois. Por exemplo, se o cara morre no sábado, ninguém vai fazer preparação do corpo do cara no sábado. Vão esperar acabar para eles poderem fazer isso. Então, como eu disse, supondo que foi feito para Lázaro, também podemos apontar aqui uma substituição de Jesus com o morto. Jesus tomou sobre si a morte que era para ser para Lázaro. Tomou sobre si a morte que era para ser para nós. Então, o perfume que iria preparar Lázaro preparou Jesus. A entrega, olha só que interessante, a entrega que Maria fez jogando o seu perfume aos pés de Jesus também lhe mostra a confiança da salvação em Jesus. É como se ela quisesse dizer, já que né? Não é que ela quisesse dizer, mas nós podemos interpretar à luz do Evangelho que, já que há essa substituição, então a minha entrega aos pés do Jesus me coloca no lugar de salvo. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus como o nosso único suficiente Salvador, podemos morrer nessa vida, mas acordaremos para a eternidade. Ele venceu a morte. Amém, gente? Então é isso. Então aqui o evangelista faz questão de dizer isso, de que de fato ela, sem perceber, ela estava preparando o corpo de Jesus para aquilo que ele haveria de passar. Ah, amém, gente? Essa aí foi a primeira parte. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Amém? Amém? Tudo certo? No finalzinho, a gente percebe que os sacerdotes, muito irados com o que estava acontecendo ali, eles decidiram matar, inclusive, Lázaro, gente. Olha, isso aqui eu dou muita risada com essas coisas, gente. Os caras querendo justificar sua religiosidade, além de tentar matar o causador dos problemas deles, eles querem matar, inclusive, os que foram tocados, né, pelas ações de Jesus, né? Eles queriam acabar de vez com a prova, né? Não, nós não acreditamos nele, então a gente tem que matar, inclusive, aquilo que ele fez de bem. Sabe aquele negócio, querer justificar o mal para fazer o bem? Sabe aquele negócio, rouba, mas faz? Quem já viu esse ditado aí? Tinha um prefeito em São Paulo que era o Maluf. Eles falavam que o Maluf roubava, mas fazia, né? Tipo assim, querer justificar o mal com o bem, né? Ou melhor, querer justificar os seus atos ruins com o bem, mas na realidade o mal é sempre mal. Então, na cabeça deles, eles estavam fazendo um bem para sua fé e para si mesmo ao matar Jesus e ao matar Lázaro. E chega a ser até irônico, não é? Eles estão procurando tirar a vida, matar a vida. Eles estão querendo quebrar um mandamento de Deus a fim de defender a sua própria fé. Você entende? É isso aí.
Descumprir a lei para cumprir a lei. Dá para entender um negócio desse? É meio louco isso daí, né? Enfim, para você ver como às vezes as pessoas ficam cegas por causa da sua religiosidade, né? Eu não vou comentar agora, entrar de uma maneira mais profunda, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Mas tem muitas pessoas nos dias de hoje que querem justificar a sua fé e a sua religiosidade, e para justificar, elas acabam fazendo coisas que o próprio evangelho diz que não deveriam ser feitas. Tem pessoas que acabam se tornando piores do que as pessoas do mundo, tentando justificar uma fé falsa, uma fé fraca. É por isso que muitas pessoas que estão no mundo olham para algumas pessoas que são crentes e julgam, criticam, apontam o dedo. Olha lá o crente, olha o crente, olha o que o crente está fazendo, ó. Olha o testemunho do crente. Por quê? Porque querem justificar os seus atos com um propósito maior, melhor. Enfim. E é isso aí. Então, aconteceu esse jantar. No fim, no dia seguinte, olha aí o versículo 12. Vamos entrar para a segunda parte agora. Tá? Agora nós vamos entrar. Não fechei aqui. Peraí, gente. Misericórdia. Agora nós vamos entrar para a segunda parte, que é do 12 ao 19. Que diz assim: no dia seguinte, a grande multidão, lembra que eu falei para vocês que estava todo mundo alvoroçado? Multidão que tinha ido para a festa, ouviu falar que Jesus se dirigia para Jerusalém. Pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o seu rei vem montado em um jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, se lembraram de que essas que fizeram a ele estavam escritas a seu respeito. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo vai atrás dele. Interessante isso, né? Então a multidão cerca Jesus. Jesus está saindo do vilarejo onde estavam Lázaro, o tal do Simão, as suas irmãs, e a multidão descobre que Jesus, eles fizeram meio que uma passeata. Uma passeata. Jesus, uma passeata não, uma carreata, que fala, né? Ou melhor, que termo que eu posso usar para esse corredor que fizeram esperando Jesus entrar? Bom, se vocês tiverem uma ideia, mandem aí. Eu acho que eu estou usando a palavra errada. Só que eles fizeram como se fosse um corredor esperando Jesus entrar. E Jesus sabia disso, tanto que nos outros evangelhos, se você for lá em Mateus, você vai ver que o próprio Jesus pede para que os seus discípulos vá até um lugar, peguem um burrinho e tragam para ele um jumentinho. Isso, uma passarela. Boa, Ricardo, é isso aí. Tipo uma passarela de pessoas. Isso aí, tá bom? E Jesus pede para que eles vão até um certo lugar e lá eles tragam para ele esse jumentinho. E ele pega esse jumentinho, sobe nesse jumento. Nos outros evangelhos diz também que eles colocam as capas em cima desse jumento. Ele senta no jumento e ele vai sentido a essa passarela. E aí, olha só que interessante. Essa profecia que é citada aqui, ela está lá em Zacarias 9:9. E essa profecia, de fato, diz que o bendito viria humilde, sentado em um jumento. E ele cumpre essa profecia nesse momento. E aí, quando ele entra, montado no jumento, e olha só que legal, o jumento na cultura judaica era associado à paz. Era como se fosse um símbolo de paz. Quando um representante de guerra quisesse a paz, ele ia montado num jumento até os outros,
o inimigo para tentar declarar um estado de paz. Então, na cultura judaica, o jumento era associado à paz, enquanto o cavalo era símbolo de guerra. Ao entrar em um jumento, Jesus estava se apresentando como o rei da paz, em contraste com os reis terrenos. Jesus, inclusive em contraste com a própria crença judaica, porque eles estavam esperando um Davi 2.0, um Moisés 2.0, que viria libertá-los do jugo romano. E para libertar do jugo romano, eles estavam esperando um Davi 2.0, que talvez ia proclamar guerra contra Roma, ia tirar os judeus com mãos fortes, iria libertar o povo. Só que quando Jesus entra montado no jumento, cumprindo a profecia de Zacarias 9, é como se Jesus estivesse proclamando a paz. Diferente dos outros reis, ele veio montado num jumento, se dizendo príncipe da paz. Interessante, né, esse contraste, né? Diferentemente da sua segunda vinda, registrada em Apocalipse. Porque lá em Apocalipse já mostra Jesus de um jeito diferente, montado em seu cavalo. E é interessante que, prestem bem atenção, lá em Apocalipse, quem escreve Apocalipse é o próprio evangelista João. Aqui, ele, uma experiência própria, ele está vendo Jesus entrar na cidade em um jumentinho. Só que Deus lhe mostra Jesus poderoso para vencer montado em seu cavalo. Ali sim é outra visão. Tanto que da boca de Jesus saiu uma espada afiada de 2 gumes. Olha só, lá em Apocalipse. Aqui não. Aqui Jesus veio trazer paz. Veio mostrar que o seu reino é de paz. E é legal que a multidão, quando entra, ela grita Hosana. Vocês sabem o que significa Hosana? Vocês já procuraram alguma coisa sobre essa palavra Hosana? Vocês já viram alguma coisa? Alguém se arrisca? Alguém já viu? Já pesquisaram? Interessante, interessante. Não, 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 não. Hosana, olha só que interessante. Hosana é um termo hebraico que significa salva-nos agora. Olha só. O povo está pedindo para que Jesus os salve agora. Hosana, salve-nos agora, ó bendito que veio em nome do Senhor. Nos salve agora. Ali, eles estão de fato enxergando Jesus como Messias. E eles estão dizendo coisas proféticas acerca de Jesus, falando de fato que Jesus veio fazer, olhando os sinais, talvez interpretando de maneira equivocada. Então eles estão gritando: salva-nos agora, ó bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus de fato veio trazer salvação, veio trazer paz, veio trazer salvação. Não do jugo romano, mas do jugo do pecado. Os ramos de palmeiras era um símbolo nacional para Israel, frequentemente associado à vitória, à celebração. Ao agitar esses ramos, a multidão expressava sua esperança de que Jesus fosse de fato o Messias libertador. Ou seja, essa palma montada num jumentinho. Gente, é interessante isso, né? Que o povo ali está fazendo um símbolo profético da nossa fé, tudo aquilo que nós acreditamos hoje. Nós proclamamos pedindo para que Jesus nos salve, de fato nos salve dos nossos pecados. E ele vem nos trazendo paz, nos trazendo vitória sobre o pecado. Jesus, ele não garante uma meia vitória, ele garante uma vitória por completo sobre o pecado. Então ele vem trazendo paz, ele vem mostrando para nós a salvação e nós vamos proclamando a vitória sobre o pecado enquanto seguimos Jesus. Interessante isso, né? E nessa onda de siga ao mestre, imagine os discípulos atrás de Jesus, vendo o povo gritando Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E é legal, eu gosto muito que o próprio evangelista João diz que naquele momento nem os discípulos entenderam. Naquele momento, até os discípulos estavam na onda do Messias, do libertador, do soberano, do topzera. Jesus entra de maneira triunfal naquela cidade, proclamando de uma maneira profética o que ele veio fazer para a humanidade.
E olha só que legal, ele entra trazendo paz, sendo proclamado, gritando a ele a vitória que ele nos traz, a salvação que ele nos traz, e o caminho que Jesus faz, irmãos, é para a cruz. Interessante. Eles esperando que Jesus estava entrando, trazendo paz, indo até o trono de Roma, Jesus entra trazendo paz, caminhando até a cruz. Jesus entra na cidade, sabendo que ali era passo a passo para a sua morte. Interessante isso. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. No versículo 17, a multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo ressuscitou dentre os mortos, então a multidão também ficou alvoroçada de ver esses sinais que Jesus fez. E os fariseus olhando tudo aquilo, ficavam, tá vendo? O que a gente está tentando fazer não está funcionando, nós precisamos criar alguma coisa logo. E assim o povo segue Jesus. Amém, gente? Até aqui tranquilo? Vamos. Amém? Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? É bom dar esses intervalos, gente. Às vezes é o meu jeito, às vezes, de falar muito rápido, assim, dá um ar de pregação e às vezes vocês ficam meio receosos de falarem, de perguntarem, mas estamos aí. Bom, o intuito é a gente aprender junto. Amém, gente? Vocês estão aí? Vocês estão bem aí, Rodrigo? Ah, da hora. Que bom, benção. Ricardo, você está aí? Aí, tá bem? Pode falar, Tia, fica à vontade. Ô, Léo, por que que é tão relevante o versículo 20? Eu sei que a gente ainda vai entrar nele, né? Mas por que que João fez questão de citar que os gregos estavam lá? Mostrando, inclusive, as pessoas que veio de fora, né? Por exemplo, assim, que o Jesus estava atraindo não só o que eles queriam que fosse a atração de Jesus, né? O povo judeu. Os atos de Jesus começou a chamar a atenção dos de fora. Então, por exemplo, ali naquela época, a língua principal era a grega. Então, o pessoal começou a espalhar. Imagine, você, vamos supor que você é grega, você está lá na sua cidade, vamos pegar uma cidade aí, Corinto. Pronto, vamos pegar, por exemplo, que você é de Corinto. Aí chega a informação que o Messias que o povo judeu estava esperando, de fato é verdade, e o camarada está andando e fazendo sinais e prodígios em todos os lugares. Imagina que top. Que seria a sua reação? Bora lá ver. Porque crente, para gostar de se informar, é rapidinho. Então, imagine, é aquela fofoca santa, sabe? Queijo, eu quero ver também. Vamos embora, vamos atrás, vamos correr atrás. Então, ele começou a atrair muitas pessoas de outros povos. E João fez questão de registrar, porque naquele momento, para eles, foram espantosos, porque eles estavam esperando que talvez os líderes religiosos começassem a sucumbir, né, o povo judeu, só que não era só o povo judeu, estava vindo gente de fora, estava vindo inclusive os estrangeiros, que de fato é onde nós vamos ler agora. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, haviam alguns gregos. E aqui, nessa festa, eles que tinham ido adorar a Deus, talvez eram até gregos convertidos. Podemos colocar que eram talvez gregos convertidos à religião judaica. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. É aquele negócio, né? O quê? Os gregos estão procurando Jesus? Bora, André, vamos lá contar para o mestre. Aí eles chegam até Jesus e falam: Jesus, tem uns gregos lá fora lá que estão doidos para ver você. E aí aqui é interessante que se você ler sem esse contexto que nós estamos criando, parece que Jesus muda o assunto do nada, né? Porque você pega aqui, no versículo 20, é os gregos que querem ir falar com Jesus, e aí no 23, Jesus começa a falar da sua morte, cara. Jesus começa a dizer assim, ó, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí, o que isso tem a ver com os gregos que estão lá fora?
E aí Jesus começa, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Gente, só um minutinho. Dá um oi aqui no pessoal, dá um tchauzinho. Essa daqui é minha princesinha Rebequinha. Eu posso ficar aqui um tempinho com você? Aí que bonitinha. Também, né, gente? O pai fica usando o quarto da menina também, né? Aí ela pediu para ficar aqui um pouquinho com a gente. Deixa ela aqui um pouquinho com nós. E parece que Jesus mudou o assunto do nada. Porque, de repente, eles vão até Jesus para falar dos gregos e Jesus começa a dizer: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida, neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora o meu coração está perturbado. E eu que direi? Pai, salva-nos dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso. Para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Vamos fazer uma pausa aí? Olha que profundo isso aqui, gente. Os gregos foram até Jesus. Jesus parece que muda o assunto. E Jesus começa a falar do dia da sua que está chegando o dia da sua morte. Ele usa o exemplo do trigo, que de fato o trigo, para que ele possa dar o fruto mesmo, você precisa matar a semente, esmagar a semente. Então ele usa essa comparação consigo mesmo. Ele fala, olha, tá, se o trigo, ou seja, se eu não morrer, não posso dar fruto, então eu preciso morrer para que eu dê fruto. E esse fruto é a nossa vida, é a vida eterna. É a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. E ele fala, em verdade, se não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. E aí você fala assim, bom, mas o que tem a ver com os gregos? Quando Jesus ele fala da sua morte logo após os gregos, é apontando que, de fato, a sua morte dará frutos, inclusive fora do arraial. Ele começa a dizer, olha, tá vendo? O fato dessas pessoas estarem vindo até mim mostra que está chegando a hora. Lembra, não sei se vocês lembram que eu comparei Jesus com aquela serpente que foi pendurada lá no deserto, lembram? Está chegando a hora do povo ver. O povo me verá sendo crucificado. Esse povo que está vindo de fora, essas pessoas que estão se chegando, esses que vocês talvez julgam pecadores, elas verão o Filho do Homem morrer. Elas verão a semente sendo esmagada para que dê mais fruto. E essas pessoas um dia entenderão que para que elas possam ter uma vida diferente, para que elas possam ser transformadas, ter uma nova vida, nascer de novo, elas vão aprender a odiar a sua própria vida. Na realidade, não, Ricardo. Deus não se sujeitou à injustiça. Pelo contrário, Deus se fez pecador para que a justiça fosse feita. Jesus, na realidade, não sucumbiu à injustiça. Ele se fez pecador para que a justiça de Deus fosse saciada. Entende? Não é que ele se sucumbiu ao que eles estavam fazendo, não. Ele quis fazer isso para que a justiça de Deus fosse aceita. O castigo que trouxe a morte de Jesus lá na cruz era para nós. Tem um pregador que costuma sempre dizer isso, né? A cruz de Jesus não era para Jesus, era para nós. A cruz não era dele, era nós. E aí Jesus está dizendo, está chegando o dia, está chegando a hora. Essas pessoas que estão vindo de fora,
é o símbolo do reino, o reino que vai se estender a todos os povos, todas as etnias. Gente, está chegando a hora em que o Filho do Homem será esmagado. E essa parte, gente, é muito importante. Por quê? Porque quando Jesus começa a falar da sua morte, começa a perturbar o coração dos discípulos. Não começa que não entendem nada. Bom, o Messias está aqui, gente. Ele veio, ele alimentou os famintos, ele está fazendo tudo. Por que ele está dizendo que ele vai morrer? Na realidade, ele não pode morrer, não. Quem tem que morrer é César. Quem tem que morrer é Herodes. Esses caras que têm que morrer, né? Só que na realidade eles tinham que falar, não, não é ele que tem que morrer, quem tem que morrer somos nós, é nós que precisamos morrer, esse cara não. E aí isso começa a perturbar os discípulos. Eles começam a ficar perturbados. Isso explica, inclusive, já dando um spoiler, em João 14. Não se turbe o vosso coração. Por que o coração está turbado ou preocupado? Por conta de não entenderem aquilo que Jesus estava fazendo. Vamos continuar a leitura aqui. Meu Deus, toda hora eu estou fechando. A multidão que ali estava e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que era um anjo que lhe tinha falado. E olha só que detalhe, né? Essas falas de Jesus foi confirmada pelo próprio Deus. Imagine só, gente. Jesus fala essas palavras e o próprio Deus assina embaixo. De fato, é isso aí. Eu glorificarei, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Eu já dei a ele o que ele precisava para ser o homem perfeito. Ele se fez pecador no lugar de vocês, mas quando ele ressuscitar, eu darei a ele a glória novamente. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus lhe disse: por pouco mais de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se. Interessante isso daqui também, né? E eu acho muito legal essa parte em que Jesus diz, né, que está chegando a hora dele ser levantado e ele viu o príncipe deste mundo cair, né? Ali ele está mostrando a vitória que foi prometida lá no Éden. Lembra que Deus disse para Eva que ele causaria inimizade entre o homem e a mulher, entre o fruto da mulher e a serpente, e esse fruto pisaria na cabeça da serpente e venceria a serpente? Então é isso aqui que Jesus está dizendo. O diabo ele foi vencido na cruz do Calvário. Tudo que envolva a morte, a dor da morte, os nossos inimigos, tudo que possa nos impedir de se achegar até Deus foi derrubado na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Pedro diz: aquele que não anda segundo a consciência da carne, neste o inimigo não toca. Não há poder mais sobre nós. É por isso que também o próprio apóstolo Paulo olha para a morte e diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde estão as suas amarras? Tudo aquilo que a morte pode causar, até a morte de Lázaro. Lembra que Jesus chorou mediante aquela dor, aquele sofrimento, aquela raiva, todo aquele sentimento envolvido? Na cruz do Calvário, Jesus venceu tudo. Então não há mais nada que nos impeça de chegar até Deus.
A vitória está garantida na cruz do Calvário. Não é? Jesus disse, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A continuação não é vocês também vencerão. Não é como se a gente lutasse contra o mundo. Gente, a gente não luta contra o mundo. A gente luta contra nós mesmos. Nós nos renunciamos todos os dias. O nosso pior inimigo, depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, não é Satanás, somos eu mesmo. Somos nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. Nós somos os nossos piores inimigos. O diabo, ele usa a nossa fraqueza contra nós. Quando a palavra de Deus diz que ele fica como um leão bramando ao nosso redor para nos vencer, a gente acha, né, que é tipo um leão bravo. Vai cair, vou jogar seta, vou amarrar o cara, vou passar uma rasteira nele, vou derrubar ele, vou fazer ele chutar a quina com o dedinho do pé. Não. A gente tem essa mentalidade, né? Só que se a gente for lá no Discovery Channel ou pesquisar aí no YouTube como um leão caça, você vai perceber que ele só consegue caçar mais por vacilo da presa do que a capacidade do próprio leão. O leão, ele é forte, certo? Mas ele é lento, ele é destravelhado, tanto que num grupo de leões, quem caça é a leoa. É verdade. Eu também acho, cara. Quando ele dá uma movida nos móveis só pra gente chutar, pra nós tropeçar. Eu acho que às vezes ele que deixa uns brinquedos da Rebeca no chão pra mim pisar. O tinhoso é complicado. O tinhoso é perigoso. Só que num grupo de leão, no grupo. Qual que é o coletivo de leão, gente? Alguém sabe dizer? Não, agora fugiu da cabeça a palavra aí. Bando, amor. Eu acho que deve ser o bando dos leões, talvez. No bando, quem caça são as leoas. Por quê? Porque o leão, ele é todo destrambelhado, ele é forte, mas ele é lento, ele é destrambelhado. Ele não tem essa capacidade de caça que nem as leoas. Então, como o leão consegue caçar? Esperando o vacilo da presa. Ele fica escondido, quietinho, silencioso. Aí, quando a presa vacila, ele ataca. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Que, na realidade, o seu principal inimigo é você mesmo. Você é o seu inimigo. É por isso que o Evangelho nos ensina a renunciar, a busca da santidade, a matar a carne, sabe? A lutar, né? Por conta disso daí. Amém, gente? Amém? Amém? Uh, eu vou pular uma boa parte aqui. Nossa, já foi a hora, já acabou já. Mas no versículo 37 ao 43, a gente vai perceber a incredulidade dos judeus, né? No entanto, olha a leitura do 37. No entanto, apesar dos judeus de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos diante deles, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías diz isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não compensavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Olha só que interessante aqui, muitos rabinos aqui, muitos fariseus estavam começando a crer em Jesus. Porém, o que aconteceu? O medo de perder os status, medo de perder a posição, fez com que eles ficassem escondidinhos, ficassem quietinhos, não se pronunciaram. Muito atual, com certeza. Né? Quantas vezes eu e a Stephanie já ouvimos nessa nossa jornada de fé, né? Não, eu sei que isso é errado, mas é melhor ficar quieto, é melhor não fazer, é melhor
é melhor, né? Vou deixar para lá, né? E aí começa a iludir, né, o seu próprio coração. Não, Deus está no controle. Deixa que Deus resolve. Deus, deixa com Deus. Vamos deixar com Deus. E nessa de deixar com Deus, a gente não toma uma posição, a gente não toma um caminho. Então não basta apenas acreditar em Jesus. Tem que crer nele de verdade. E aí, se você não sabe a diferença de acreditar e crer, eu aconselho vocês a voltarem lá nos vídeos da primeira série, lá na igreja que eu gostaria de pertencer, que nós tratamos sobre isso, a diferença de crer e acreditar em Jesus. Porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouve a minha palavra e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E aí a gente finaliza esse capítulo. Eu corri no finalzinho, mas é por conta da hora. Mas a gente percebe que é o mesmo padrão de discussão, né? Jesus novamente se mostra como a luz do mundo, mas essa luz, às vezes, essa luz incomoda aqueles que não querem usufruir da bondade da luz. É aquele exemplo que eu dou, né? A luz é boa, certo? Amém, gente? A luz é maravilhosa, certo? Alguém gosta só de ficar no escuro? A luz é bom, certo? Mas eu duvido que todo mundo aqui ia ficar bravo se eu acendesse a luz na cara de todo mundo quando todo mundo estivesse dormindo. Eu não ia ficar bravo. A Stephanie briga comigo direto. Eu falo, briga comigo pra caramba se eu fizer isso aí. Acender a luz na cara da pessoa. Até eu acho que brigo. Se você acender a luz na minha cara enquanto eu estiver dormindo, eu vou ficar muito bravo. Porque às vezes é melhor ficar dormindo do que acordar. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Que esse fato dele vir e muitos não crerem nele é porque as pessoas preferem ficar nas trevas que na luz. Preferem ficar nos seus, como que eu posso dizer, na sua vida cômoda do que renunciar e seguir Jesus. E é isso aí. A gente finaliza aqui o capítulo 13. Tinha muitas outras coisas aqui para a gente comentar nesses últimos versículos, mas devido à hora, não deu tempo da gente finalizar. Mas eu creio que só com a leitura e com o que a gente já comentou e já falou, já deu para a gente, né, colocar aí na direção certa. Amém, gente? Amém? É isso aí. Foi bênção para vocês. Glória a Deus. Ah, alguém gostaria de falar alguma coisa? TM, quer falar alguma coisinha aí? Fale para nós. Fico chocada que, tipo assim, quando as pessoas não querem entender, elas não querem entender. Porque daí uma voz do céu fala, né, que já tenho glorificado e outra vez glorificarei eles. Não, foi um trovão, galera. Sabe? Eu imagino, tipo assim, o céu limpo, sem nada, e eles, ai, foi um trovão, galera. Tudo que, igual você falou, tudo que era realmente Deus e Jesus se provando ali, Messias, não porque ele precisava provar nada para ninguém, mas para cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer, mesmo assim as pessoas não queriam enxergar, né? Só que tudo isso foi para se cumprir a palavra que Deus já havia dito, né, através dos profetas, mas eu fico chocada no nível de infantilidade dessa do tampar os ouvidos, ranger os dentes e querer descumprir a lei para cumprir a lei, sabe? Toda essa hipocrisia. É muito, muito doido.
Você vê que é um ciclo, né, cara? Isso é muito atual. Às vezes a gente se pega ficando bravo com os personagens da Bíblia, né? Nossa, como que esses caras conseguem fazer isso? Que nem nós estamos lendo a Bíblia, né? Na sequência. A gente pega o povo no deserto e a gente fica até bravo, né? Nossa, povo insuportável, que gente insuportável, como é que eles fazem as. Mas se a gente for parar para perceber, nós faríamos talvez a mesma coisa. É complicadíssimo. É que nem pegar o caso de Jó, né? A gente pega a vida de Jó e a gente gosta de acusar a mulher de Jó, né? Falar que a mulher de Jó, nossa, que mulher, olha como ela tem coragem de mandar Jó amaldiçoar Deus. Mas, mano, se coloca no lugar dessa mulher, você vai perceber que talvez as suas respostas seriam mais ligadas a dela do que a do próprio Jó. Então, é bem isso mesmo. É por isso que a gente está nessa jornada, de aprender com Jesus e se tornar discípulo dele, para a gente eliminar e matar essa nossa natureza caída, né? Sim, concordo. Ela foi guerreira até demais, cara. Imagina, não é? Mas é isso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa também? Ricardo, gostaria de falar alguma coisinha? O Rodrigo também, a Tati, se quiserem falar alguma coisa, tá? Perguntarem também antes da gente encerrar. Vamos aí, passamos uns minutinhos, mas acho que compensou esses minutinhos aí. Amém? Amém? Então, gente, top. Bom, amém. Então é isso aí, gente. Então, chegamos ao fim de mais um encontro. Na próxima terça é o capítulo 13, hein? Capítulo 13. Dando um spoiler aí, Jesus agora está indo para um lugar mais reservado com seus discípulos e agora vai começar uma lição bem interessante para nós. Amém, gente? Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham uma boa noite. Deus abençoe a semana de vocês. Possa ser uma semana de caminho, de progresso. Que vocês continuem crescendo na fé. Amém? Ora para nós, dona Tchemi, para a gente finalizar, a gente já encerra. Aqui Amém. E antes de orar, deixa eu só lembrar vocês que no encontro que vem é o último online, aí a gente vai finalizar a primeira parte com o encontro. Eita, calma. Com o encontro presencial, tá? E depois a gente volta para a parte 2 com os online de novo e fechamento. Tá? Só lembrando vocês. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais uma partilha. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos revelar, ó Pai, aquilo que realmente está escrito de trás das linhas. Senhor, continua abençoando a vida do Léo, continua capacitando, dando graça, multiplicando conhecimento, Pai. Em o nome de Jesus. Senhor, que essa palavra venha cair em boa terra, que venhamos frutificar em cima dessa palavra, que venhamos aplicar também, Senhor, ó Pai querido, na nossa vida, no dia a dia. Em nome de Jesus, se nós nos encontramos como os fariseus, como os discípulos, muitas das vezes cegos para as coisas que o Senhor tem feito, que nós possamos, ó Pai querido, enxergar com a visão que o Senhor quer que enxergamos, Pai. Porque o Senhor é a verdade, então que venhamos enxergar ela como de fato ela é, que é Cristo, Pai. Em o nome de Jesus, que todo Cristo criado seja quebrado agora, em nome de Jesus. Amém. Abençoa cada um. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Gente, com Até a Deus. próxima. Boa semana. Deus.